cruzadas são um momento muito importante desse período da Baixa Idade Média, porque elas marcam a organização de uma sociedade cristã que se vê diferente da sociedade islâmica, no qual os islâmicos são infiéis. E eles, quando os islâmicos conquistam Jerusalém, isso é visto pela igreja, pelos cristãos, como uma afronta aos princípios da cristandade. Porque Jesus, né, viveu em Jerusalém, ele estava ali, morreu em Jerusalém, tem toda a via sacra em Jerusalém. Até hoje, Jerusalém é uma região que vai ser uma cidade que é símbolo das três grandes religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e o islamismo. Até hoje é uma cidade muito tensa por causa disso, porque lá na cidade tem igrejas ou ruas ou monumentos que são super simbólicos e importantes para os cristãos, e também tem para os judeus e também para os islâmicos. Então é um conflito para quem tem o domínio dessa cidade. Não só por esse princípio cristão, religioso, mas também por interesses econômicos. A elite europeia e a igreja católica, ela vai organizar essas cruzadas, que são, vamos dizer, vamos organizar os exércitos aqui da cristandade, né, de alguns reinos cristãos, e nós vamos tentar conquistar Jerusalém. Porque Jerusalém era um centro comercial, ou seja, havia interesse desses reinos, dessa nobreza europeia, de conquistar para ela as rotas comerciais que vinham do Oriente, as especiarias. Vinha seda, vinha pimenta, vinha uma série de especiarias, de produtos vitais e super valiosos para a Europa, que não tinha na Europa, que vinha lá da China, que vinha da Índia, uma rota que vinha assim, tinha todo o caminho da seda que os mongóis tinham organizado. Ela vinha lá da China, da Índia, até chegar à Palestina, e daí na Palestina entrava de barco até o Mediterrâneo, ou ia para Bizâncio, em Constantinopla, e aí assim entrava para a Europa, e aí eram os venezianos e os genoveses, né, que eram duas cidades na Itália, dois pequenos reinos na Itália, que faziam a maior parte desse comércio. Então havia um interesse dos europeus de tomar esse comércio para eles, tomar Jerusalém e aí eles tomar controle de grande parte dessa rota comercial. Então existem interesses econômicos, muitos ganhos econômicos. Seda era uma coisa que eles queriam muito, especiarias era uma coisa que eles queriam muito. Lembra que o sal, que a pimenta valia em alguns momentos muito mais do que o ouro e a prata na Europa nesse período, porque não tinha na Europa, vinha tudo de fora. Então, graças ao Papa Urbano II, ele vai, vamos dizer assim, dar um motivo. Porque é muito feio tu dizer, a gente quer lá ir para roubar, a gente quer chegar lá para dominar eles e roubar as especiarias dele. Não, o Papa Urbano vai dizer, não, a gente está lá para libertar a terra santa, a terra de Jesus, dos infiéis muçulmanos. E vai se organizar essa cruzada. A primeira cruzada, é de 1095, é a única cruzada de fato vitoriosa. Houveram 4 grandes cruzadas, que a gente não vai se debruçar para estudar uma a uma. Quer dizer, se a gente tivesse em aula, a gente faria isso, mas vamos momentos especiais esse ano, é um ano diferente. Mas a primeira cruzada é a única que os cristãos têm sucesso, porque eles conquistam Jerusalém de fato e fundam o reino de Jerusalém, que vai durar 100 e poucos anos, não vai durar 200 anos. Se vocês quiserem aí uma dica de olhar filme, tem um filme, A Cruzada, em que narra a queda desse reino cristão em Jerusalém. Que tem lá o rei Baduíno, que ele tinha a peste, a lepra, ele era leproso, ele não usava máscara, ele não tinha a pele toda estragada, que a lepra cai, ela não tinha cura naquela época. Hoje ela tem cura, mas naquela época não tinha, e começa a cair as partes do teu corpo, apodrecer a tua pele, assim, e ele morre sem herdeiro, tem uma crise, e aí eles são conquistados pelo Constantino. Não, Saladino. Saladino conquista. Ou seja, os cristãos conquistam, e aí eles formam esse reino cristão no meio de vários reinos islâmicos,
e eles tentam se manter ali, eles têm um grande crescimento econômico, muita tecnologia, muita riqueza da rota vai chegar na Europa, vai chegar principalmente na Itália, entre para os genoveses e para os venezianos, eu quase disse venezuelanos, mas da Veneza e Gênova, Florença, ou seja, as cidades comerciais, os pequenos reinos comerciais da Itália, porque a Itália era tudo divididinha naquela época, eles vão se beneficiar um monte dessa conquista de Jerusalém. Vai ter todo um sistema, por exemplo, a igreja, ela vai organizar o seu próprio exército. São os templários. Já ouviram falar? Assim, tem várias lendas e filmes que aparecem os cavaleiros templários. Quem são os cavaleiros templários? São cavaleiros, são, são militares da nobreza que, ao invés de defender uma casa ou a sua família, né, eles vão fazer uma ordem religiosa para organizar as viagens para as cruzadas. Os templários não eram assim os conquistadores de Jerusalém. Eles funcionavam quase como um sistema bancário. Por exemplo, vamos dizer que tu tá na França e tu quer viajar para Jerusalém. Tu vai a pé, tu vai de barco. Bem, tu vai sair carregando uma bolsa de ouro, se tu é rico, se tu tem dinheiro. Eu vou sair carregando, viajar com minha bolsa de ouro. Bem, facilmente tu vai ser roubado. Então o que tu faz? Na tua cidade, vai numa cidade grande lá do teu reino, vai ter a igreja que tem os templários e tu vai fazer um depósito ali. Tu vai dizer, olha, eu tenho 50 moedas de ouro, 20 de prata. Eles vão assinar um documento, eles vão pegar esse ouro e prata, vão guardar no cofre deles. E aí, tu vai viajar com aquele papel dizendo que tu depositou esse dinheiro com os templários do teu país. Quando tu chegar em Jerusalém, ou ao longo do caminho, tu vai encontrando cidades onde tem templários, tu vai apresentar esse papel e eles vão ver que tu depositou no banco deles, então tu vai poder sacar. É que nem se eu aqui no Brasil viajo para os Estados Unidos, eu deixo o meu dinheiro no banco, eu chego nos Estados Unidos e acesso o meu banco e saco lá o dinheiro. Eu tiro esse dinheiro de lá. Então não preciso viajar carregando dinheiro. Esse é o sistema que os templários desenvolveram para facilitar a viagem comercial por toda a Europa e até a rota do comércio de Jerusalém. Por isso exatamente que os templários vão ser depois perseguidos pela Igreja Católica, porque eles vão acumular muito poder, porque eles são membros da nobreza, eles já têm poder e eles vão ter o poder da Igreja junto com eles, e aí eles vão construir esse sistema bancário, não necessariamente bancário, mas esse sistema de câmbio internacional, que vai acumular muito poder para eles. E a igreja vai dizer assim, pô, peraí, vocês estão usando o nosso nome para organizar isso aí? Então dá pra gente, sabe? A igreja vai dizer, porque a igreja autorizou a nobreza a fazer isso. Mas a igreja vai dizer, não, olha, está dando certo, dá esse sistema pra gente. Os templários vão dizer não, e a igreja vai caçar eles e atacar eles e vai destruir a ordem templária. Esses são os cavaleiros templários, não é aqueles mitos que tem sobre eles fazer ordem secreta e descobrir o Santo Graal. Isso aí, infelizmente, não é real. É muito mais comum a história do que mágica, assim. Eram os caras que estavam organizando um sistema bancário para possibilitar o comércio. E isso vai trazer muito dinheiro para a Europa. Quem vai se beneficiar vai ser reinos da Itália, primeiramente. E isso é importante lembrar. Tá? Porque vai ser ali na Itália que vai surgir um acúmulo de dinheiro tão grande que vai possibilitar uma burguesia virar nobre, uma enobrecimento da burguesia e também inovação de técnicas científicas, filosóficas. Os islâmicos os muçulmanos tinham preservado vários escritos gregos de Sócrates, Platão, Aristóteles. A ciência grega vai reentrar na Europa graças a as cruzadas e vai entrar principalmente pela Itália. E ali na Itália, no século XIV, a partir do século XIII, século XIV, vai começar um movimento cultural, científico e político, nós vamos estudar logo adiante, chamado renascentismo, o renascimento. Começa ali, por causa que está vindo muito dinheiro, muita cultura, muita informação
tá? Que estava no mundo, estava controlado pelos árabes, vai chegar na Europa pela Itália, e na Itália vai explodir isso, e a gente vai chamar esse movimento de renascentismo, que também é o início do fim da Idade Média. Mas, tirando a primeira cruzada, as outras 3 cruzadas, os cristãos não vão vencer. A segunda e a terceira foram cruzadas para defender esse reino cristão. A segunda cruzada não consegue, quer dizer, ela consegue manter o reino, mas ela perde, e ela faz um acordo e pacifica. A terceira cruzada, ela perde, e eles perdem o reino de Jerusalém, os cristãos. E aí, eventualmente, a quarta cruzada é uma tentativa assim dos cristãos de vamos retomar Jerusalém. E aí, no caminho, eles brigam com a igreja ortodoxa de Bizâncio, e esses cruzados que iam atacar os islâmicos acabam atacando Constantinopla, que era um reino cristão ortodoxo. E, eventualmente, surgem cruzadas do povo, assim, tem várias cruzadas assim, esquisitas que o povo organiza, a população se organiza. Tem uma cruzada das crianças, que é a 12ª cruzada, se não me engano. É uma cruzada que um bando de crianças, na época da Grande Fome na Europa, um bando de criança das cidades, assim, que tem um monte de gente morrendo por peste, fome, tem um monte de órfãos na Europa, e essa molecada começa a ir de cidade em cidade e atacando as cidades, uma atrás da outra, dizendo assim, vamos atacar essas cidades e pega todas as crianças órfãs dessa região, e as crianças atacam os velhos e roubam comida, e mata todo mundo na frente. Eventualmente, a Igreja Católica, ela manda o exército matar todas essas crianças. Esse momento ocorre, essa cruzada das crianças, durante essa crise do feudalismo. Porque a partir no século XIV e XV, vai ter essa série de eventos que vão colocar em xeque o próprio sistema feudal. A crise agrícola que a gente falou, ela também é chamada de a Grande Fome de 1315 e 1322. É um período de mais de 10 anos, quase 10 anos, em que vai ter um micro resfriamento da Europa. Dessa vez, a gente sabe especificamente o que aconteceu, não é uma alteração de eixo da Terra, mas há muito provavelmente, que a gente sabe por arqueologia e geoarqueologia, é um vulcão nas Filipinas que explode a cada 500 anos, que ele explodiu e liberou tanta fumaça na atmosfera que essa nuvem de fumaça ficou em cima e se localizou em cima da Europa durante anos. E aí não teve verão e primavera. A primavera foi chuvosa como se fosse inverno, e o verão foi frio como se fosse inverno. Então passou 7, 6 anos sem verão. Tu imagina numa sociedade que depende da produção agrícola e que tinha crescido durante séculos, 3 séculos seguidos, assim, um atrás do outro. Cada vez mais gente na cidade, cada vez mais gente, cada vez mais comida sendo produzida. E num período de 5 anos, um pouquinho mais, não tem mais verão e aí não tem mais produção de comida. Não tem como produzir mais comida. Isso vai causar uma mortandade gigantesca. As pessoas na cidade vão começar a não ter mais o que comprar. Acabou a comida. E vai acabar a comida no campo. Vai acabar a comida nas cidades. Quando não tem comida, e é uma coisa abrupta, do nada, num ano para outro, não tem uma comida. O que a gente vai comer? As pessoas começam a morrer de fome. Esse período é extremamente traumático na história europeia. Muito traumático. Tanto que tem estudos sobre histórias contadas, lendas que surgem nessa época, que revelam o grau de fome naquela época. Momentos de crise social enorme, como, por exemplo, tem uma história famosa do século XIX, dos irmãos Grimm, chamado João e Maria, mas ela é baseada numa história francesa do Pequeno Polegar. Mas ambas as histórias, elas contam, se você conhece a história, uma família em que ela não tem mais comida. Então, o que os pais fazem? Eles levam os filhos para a floresta e abandonam eles lá, porque eles não têm como manter essas crianças mais. Eles abandonam as crianças para elas morrer, para ir embora, porque a família não tem como manter tantas bocas para alimentar. E aí tem todo o truque, né? Na primeira vez as crianças são ligadas, elas põem um caminho de migalhas de pão. Na segunda vez os passarinhos comem as migalhas de pão e elas não conseguem voltar. E lá, na história do Pequeno Polegar, um ogro pega o Pequeno Polegar e tenta engordar ele para comer. E na história dos irmãos Grimm,
O João e Maria vão encontrar uma casa de pão e mel e uma bruxa tenta engordar o João para comer eles. E no final, as crianças resolvem isso, o pequeno polegar vai lá, engana os ogros e come eles. Tipo, cozinha os ogros, os filhos ele cozinha o filho e a filha do papai ogro, e aí ele captura o ogro e volta para casa dos pais, levando o corpo do ogro para dar de comer para a família dele. Ou seja, uma história que revela, além de horrível, uma sociedade que está passando fome o tempo todo. Uma história muito legal é a história de um camponês que encontra que ele ajuda uma velhinha, e é uma velhinha que era uma fada, e ela, eu tô aqui de memória, mas ele ajuda uma velhinha suja na rua, e aí ele carrega ela, atravessa a rua, assim, uma coisa assim, e aí no final ela se revela ser uma fada, estava testando ele. E por ele ter ajudado ela dá para ele 3 desejos. E aí o primeiro desejo que ele pede é uma salsicha. Ele quer uma salsicha para comer. E aí, tipo, aparece uma salsicha e ele come e ele volta bem feliz para contar à mulher dele, a mulher dele, que ele conseguiu esses desejos e a primeira coisa que ele pediu foi uma salsicha para comer. E aí a mulher dele começa a xingar ele, dizendo assim: "Mas seu idiota, tu podia desejar o que tu quisesse, tu deseja uma salsicha?" E ele fica tão bravo que ele deseja que nasce uma salsicha no nariz dela. E aí nasce uma salsicha no nariz dela. Aí ela começa a chorar e aí ele usa o último desejo dele para fazer com que a salsicha vá embora. Ou seja, no final ele não consegue desejo nenhum. Mas é uma piada, é uma história cômica para rir, mas ela demonstra que, ou seja, a primeira coisa que esse personagem teve, o primeiro desejo dele era comer comida, ou seja, ele está morrendo de fome. Nós vivemos uma população na Europa, era muito comum pessoas que passavam a vida inteira sem comer carne, porque não tinha carne, a vida inteira morrendo sempre com fome, sempre com fome. Imagina todo dia acordar e dormir, sempre comendo o mínimo possível, sempre com fome, sempre com fome. Ou seja, com muita fome tem muitas mortes, tem roubo, tem assassinato, tem canibalismo, infanticídio, os pais matarem as crianças ou roubarem bebês para comer. Tem várias histórias e lendas desse período de vampiros, lobisomens, sabe? Ou de bruxas que entravam na casa e roubavam os bebês. Isso são todas referências a costumes de necessidade de sequestro para canibalismo. Essa grande fome, ela se dá num contexto que vai criar uma enorme crise em algumas cidades e que vai levar até mesmo, a gente pode relacionar a grande fome com a Guerra dos 100 Anos. A França vai sofrer muito com a grande fome e que ela vai torná-la muito fragilizada para resistir às conquistas de invasão da Inglaterra sobre a França. O que acontece é que a França e os francos e os bretãos, eles ali, os normandos, eram povos que eram muito próximos. A França, a Normandia, a Inglaterra está muito próxima da outra. Então, durante gerações, ocorre casamentos entre esses reinos. Eventualmente, o rei da Inglaterra, sabe, ele também é primo do rei da França. Então, quando o rei da França morre sem herdeiro, o rei da Inglaterra diz: eu quero ser herdeiro, sabe? Tu não tem filho, o próximo herdeiro francês é o primo dele, e eu também sou primo, então eu também quero ser rei dos dois reinos. E aí vai ter uma guerra. Só que como tanto a Inglaterra quanto a França são estados que são grandes e também estão em um momento de enfraquecimento social, essa guerra se arrasta, se arrasta, se arrasta. Exatamente porque nenhum dos estados é fraco o suficiente para cair rápido, mas também nenhum dos estados é forte o suficiente para vencer rápido. Então essa guerra vai indo, vai indo, vai indo. E quando o rei inglês, que era primo do rei francês, ele morre, o herdeiro dele diz assim: não, mas eu ainda quero essa coroa francesa. E aí são 5 gerações de reis franceses e ingleses que ficam brigando pela coroa francesa. Ficam brigando, ficam brigando, ficam brigando. Tá? Isso marca um período de 116 anos de guerra. Óbvio que eles têm períodos em que eles fazem assim tréguas de 1 ano, trégua de 2 anos, sabe? Tá todo mundo morrendo de fome, tem uma peste se espalhando pelo nosso país, vamos fazer uma trégua? Ok, por 5 anos fazer uma trégua. Ou seja, ela vai desenvolvendo
ela vai se desenvolvendo em momentos assim, alguns momentos mais intensos, outros tem mais pacífico, mas a presença inglesa nas terras francesas ela é constante durante esses 116 anos. Até a França conseguir expulsar os ingleses, leva muito tempo. E uma das heroínas principais desse momento é a Joana d'Arc. Joana d'Arc é muito conhecida na França, é uma heroína francesa, uma santa católica, que é uma guria que lá a partir dos 13 anos de idade ela começa, segundo ela, a ter visões de Jesus e de Santa Catarina, a santa, né, cristã, dizendo para ela guiar o exército francês para colocar o Carlos VII francês na coroa. E ela vai lá na frente do rei e o rei tá tão desesperado que aceita. Ela com 19 anos de idade, ela com armadura e tudo, ela lidera o exército e conquista Orleans, a cidade de Orleans, dos ingleses. E isso marca, vou dizer, o exército francês, assim, motivado por essa guria, acreditam que ela é uma líder religiosa e eles se motivam e começam todo um processo de retomada da França. Segundo algumas interpretações, Joana d'Arc que possibilitou a existência da própria França moderna, que senão ela teria sido conquistada pelos ingleses. Eventualmente ela é conquistada e ela morre queimada como se fosse bruxa pelos ingleses, que odiavam ela. Depois a Igreja Católica vai lá e refaz esse julgamento e declara ela uma santa. Mas ela é muito marcante para vocês verem como é um momento de desestruturação social. E no meio de tudo isso, enquanto isso tudo está acontecendo, fome, guerra, tem a peste. A peste negra chega na Europa. A peste negra, que é a peste bubônica, a febre bubônica, né, ela vai surgir provavelmente nas regiões de conquista da Mongólia. E por que a gente pensa assim, por que muitas doenças surgem na China? Né? A gente está no momento do Covid, a gente está no momento da peste bubônica. Bem, primeiro a gente tem que lembrar que não surge só na China. No Brasil surgiu várias doenças. A dengue, o Zika, né? Tem a febre amarela, são doenças brasileiras que a gente exporta, vai para outros países também. O que acontece na China é que a China tem muita gente. Tem muita gente na China. É uma das concentrações humanas mais antigas. Quando a gente estuda o crescente fértil, a gente não fala muito da China, porque na China, na época do crescente fértil, lá na época da Mesopotâmia, da Suméria, do Egito, a China já estava surgindo. A China é uma sociedade que tem 5.000 anos lá, a formação deles. A gente não estuda tanto no mundo ocidental, porque ela não faz parte da Constituição, ela não influenciou tanto a Constituição do nosso país, da nossa história, por enquanto. Vamos ver no futuro. Mas ela também tem uma história muito, muito longa e é uma população que está lá há muito tempo, ou seja, uma concentração enorme de seres humanos lá. E quando os mongóis conquistam a China, bem, o que acontece? Quando tem muita concentração de pessoas, tem muita morte, tem cadáver para tudo que é lado, tem muita fome, não tem a estrutura higiênica necessária para manter as sociedades, bactérias surgem, vírus surgem e se espalham. Então, a peste bubônica, a febre negra, ela vai surgir nessa época e ela vai... o seu agente, a bactéria, de onde ela vem, ela surge das pulgas. Olha, meu background está falhando lá atrás. Mas eu vou ver se eu... das pulgas, não dos ratos. Durante muito tempo você achou que eram os ratos, mas não era. Eram as pulgas do rato, mas essas pulgas também passavam do rato para o cavalo e do rato para as pessoas, sabe? As pessoas pegavam essa pulga. Então, provavelmente o que aconteceu foi, na medida que os mongóis vão conquistando e criando o Império Mongol, que vai até o século XII, século XIII, que eles estão ali, os mongóis estão lá. Uma dica de seriado para vocês verem como é que era mais ou menos o Império Mongol é a série Marco Polo na Netflix, que é muito legal. Mas as expansões mongóis vão levar essa peste da China para a Índia, da Índia para o mundo árabe, do Oriente Médio vai chegar na África, da Oriente Médio e da África vai chegar na Europa. Então, 200 anos antes de chegar na Europa, a peste negra já tinha matado muita gente na África, na Ásia,
sabe? Então, ao todo, a gente calcula que ela matou 200 milhões de pessoas. Ela é uma doença que se funcionava de dois modos. Tu era exposto à pulga, né? A pulga da peste, e aí criava uma série de bolhas, assim, bolhas no sovaco, na virilha, embaixo do pescoço. Em lugares mais úmidos do teu corpo surgiam essas bolhas, assim, umas bolhas de pus bem grande. Essas bolhas, elas ficavam cheias de pus e aí eventualmente elas apodreciam, e como elas apodreciam, elas infeccionavam e levavam essa infecção para o teu sangue, e tu morria em 1, 2 semanas, em média. Um modo de tu pegar essa doença era se tu tocasse nesse pus, se tu, sabe, ficasse próximo dessa pessoa, e às vezes essas bolhas explodiam, estouravam, vazavam, essa é uma nojeira, sabe? Numa época a pessoa não tomava muito banho, imagina tu tá lá, alguém da tua família pegou essa bolha, e aí vazou, e tu foi limpar o ferimento, sabe, não lavou as mãos, não usou sabonete, não tomava banho, e aí, quer dizer, vocês sabem, até hoje a gente está vivendo no Covid, a importância de lavar as mãos, quer dizer, de usar, não tinha álcool gel naquela época. Então, esse é um modo de transmissão, e nisso tu teria desenvolvimento também da peste. Então, ela é altamente contagiosa. O outro tipo de contágio poderia acontecer se tu aspirava, sabe, respirava gotículas desse pus, dessa bactéria, que aí ia infectar o teu pulmão. E aí, em vez de surgir bolhas nos teus braços, no teu pescoço genitais, ia surgir dentro do teu pulmão. E eventualmente as bolhas de pus iam surgir no teu pulmão, ia explodir e tu ia se afogar no teu próprio sangue. Nesse tipo de contágio, tu morria em 2, 3 dias. Então, quando se era contágio no pulmão, não aparecia nada na tua pele. Então a peste negra era assustadora porque não só tinha essas pessoas cheias de bolha, horrível, até descrevendo é horrível, né? E que estavam morrendo o tempo todo, e todo mundo ficava com medo de pegar e se isolavam na sua casa, né? Como também tinha essa versão pulmonar da peste bubônica, que a pessoa estava normal, ela estava sentindo, um dia ela tinha uma falta de ar, no outro dia ela morria. E aí todo mundo, meu Deus, é uma peste que ela mata a torta direito, eu não sei como me proteger. É uma situação tão desesperadora que 25 milhões de pessoas na Europa vão morrer em pouquíssimo tempo. Em algumas cidades é 1/3, 1/4 da população. Quase metade da cidade morre. Vocês imaginam isso? Onde tem agora no Covid que morre em média 2, 3% de quem pega, nem da população, de quem pega. Imagina quando 30%, 40% morre dessa doença. Então a medicina na época não estava preparada. Aqui trouxe uma imagem de como os médicos tentavam se proteger. Eles acreditavam que as doenças passavam pelo mau cheiro, não pela bactéria. Eles não conheciam bactéria e vírus ainda. Não tinha a invenção do microscópio ainda. Então eles achavam que era o fedor que passava doenças. Então eles usavam essas máscaras com perfumes e ervas, sabe? Aqui, tipo um bico de pássaro que eles botavam cheio de perfume, ervas cheirosas, e colocavam e se tapavam e iam. Esses eram os médicos, essa era a roupa do médico. Como a gente tem hoje as máscaras que os médicos usam, né? Eles sabiam que tinha que se proteger a pele, mas eles não entendiam como funcionavam respiradores. Aqui é uma ilustração da época, de 1562, de um sobrevivente da peste, que mostra a morte chegando numa cidade e matando todo mundo. Os exércitos da morte, né? É o triunfo da morte. A situação na mente do europeu vai se criar toda uma relação com o Apocalipse e os tempos bíblicos. Lá no Apocalipse da Bíblia aparece os 4 cavaleiros do Apocalipse. São a fome, a peste, a guerra e a morte. Que, se vocês vão ver, a grande fome, né, que acontece na Europa, a Guerra dos 100 Anos, a peste negra, ou seja, tu tem fome, guerra, peste e uma enorme mortandade de pessoas. Então, para os europeus, a crença é de que o mundo vai acabar. Nós estamos vivendo no apocalipse. O europeu, do final desse período do século XIV, ele acreditava que o mundo estava acabando, era o fim dos tempos, acabou. Isso intensificou o fervor religioso.
que vai levar depois a possibilidade de criar uma sociedade que desenvolve a Inquisição, né, a Inquisição, a caça à bruxa, e quando surgem, se por um lado, para alguns, as pessoas vão ficar mais religiosas por causa disso, outras vão duvidar da igreja e criar novas religiões. O período, as evoluções protestantes, né, a reforma protestante do Martim Lutero, o anglicanismo, o calvinismo, novas religiões cristãs vão surgir contra a Igreja Católica, dizendo: olha, o mundo está acabando, tem um monte de praga, peste, guerra, por causa que a Igreja Católica desvirtuou os valores de Cristo e a gente vai criar uma nova religião. Então, isso tudo a partir do século XIV vai também gerar um processo inquisitório cristãos contra protestantes, como eles chamavam na época, os protestantes de huguenotes. Então, é uma sociedade acostumada a morrer, média de vida em algumas cidades por causa da fome, da peste, da guerra, das inquisições. Em algumas cidades a média de vida era 34 anos, 20 anos, 17 anos. As pessoas morriam muito cedo e estavam extremamente acostumadas à morte. Então, a gente vê isso na arte. A arte é muito comum, reproduções nas canções, na música, como os europeus nessa época estavam acostumados a morrer, como era normal, uma coisa assim que diariamente aparecia. Bem, meio a tudo isso, né, houve também uma série de revoltas populares entre os camponeses. Revoltas camponesas ocorreram por todo esse período, do século XIII ao século XV, vai ter revoltas camponesas que vão se alastrar até o século XVI, no sentido de que, como está acabando comida, como a nobreza não está querendo cortar gastos, né? O nobre quer comida boa, ele não vai deixar de comer bem só porque não está em crise. O que ele vai fazer? Ele vai aumentar o imposto sobre os pobres. Então, no período sistema feudal, tinha uma divisão das terras, de modo bem claro. Se dividia a terra em duas partes. O manso senhorial, que é as terras do senhor, e o manso servil, que é as terras dos servos. Os servos, os camponeses, trabalhavam em todas as terras. Todas as terras. Mas a metade da produção era do senhor. Então, metade da produção daquelas terras ia tudo para o senhor. Tudo para o senhor, que é o manso servil. E aquele manso, que é o manso senhorial. E o manso servil, que é a terra dos servos, 30% ia para os senhores. Ou seja, o senhor ganhava metade de toda a produção e mais um pouco dos servos, que era imposto. Ou seja, vocês trabalham tudo na minha terra, metade de tudo que você produz é meu e eu cobro mais um pouco de vocês pela proteção de vocês. Ou seja, no momento que está acabando comida, está todo mundo morrendo, tem peste, tem praga, os camponeses começam a se revoltar. E quando o camponês se revolta, pega em armas, ele ataca a nobreza e mata todo mundo. Ele não segue as regras da guerra dos cavaleiros, que só atacavam os homens. Não, vai entrar no castelo e matar todo mundo, vai matar os empregados, vai matar os servos, vai matar o senhor feudal, a família dele, a mulher dele, os filhos dele. Ou seja, é extremamente violento. Também com isso, a gente pode ver ali a reforma protestante como uma espécie de revolta camponesa. São camponeses, são pessoas comuns de regiões mais pobres da Europa que vão se revoltar contra o aumento dos impostos, seja da nobreza ou seja da própria Igreja Católica, e que vão criar os seus próprios cultos religiosos, né? Vão criar grupos religiosos que são contra a Igreja, que são cristãos, mas que são anti a Igreja Católica. E eles vão ser perseguidos como se fossem bruxos ou vão ser perseguidos como se fossem hereges, né? Então, às vezes, na verdade, quando a gente vê filmes, assim, é muito simplista quando eles falam que existia perseguição da Inquisição, era só por motivo religioso. Nem sempre. Às vezes, a religião está ali, mas o principal motivo é econômico, é falta de comida, é exploração do trabalho desses camponeses. Ok. Então, é isso. Eu vou passar atividades para vocês. Desculpa o vídeo ter sido muito longo. Eu recomendo que vocês olhem em partes, façam as atividades e me entregam no tempo estipulado. Tchau!